O Brasil é uma nação de escravos, onde os caras não estão se queixando de escravatura, estão se queixando só de que o escravo é ele e o senhor é o outro. Então, se inverter a situação, ele vai ficar satisfeito. Essa relação que as pessoas estabelecem, vamos dizer, entre o ideal e o real no Brasil, o que eles chamam de real, ela tem que ser totalmente mudada. E isso, vamos dizer, é um dos objetivos fundamentais do que eu estou ensinando. Se eu conseguir modificar isto na cabeça dos meus alunos, só isto, eu já terei feito uma grande coisa, porque pela primeira vez o Brasil vai ter uma geração que considera que o trabalho não é só uma necessidade, não é um castigo infernal, mas um dever. Um dever de bondade. Bondade para os outros em primeiro lugar, porque se você não trabalha, alguém vai ter que trabalhar por você. Então, portanto, você vai virar o senhor e ele vai virar o escravo. É isso? Então, o Brasil é uma nação de escravos, onde os caras não estão se queixando de escravatura, estão se queixando só de que o escravo é ele e o senhor é o outro. Então, se inverter a situação, ele vai ficar satisfeito. Tá certo? Então, note bem. Um país onde as pessoas pensam assim, já começa com um nível moral muito baixo desde a educação doméstica. A educação doméstica, se o sujeito tem grandes planos, tem grandes ambições, a família já trata de reprimir o cara. E dizendo, não é nada disso, você está enganado, você tem que viver na realidade, você tem que fazer um concurso para o Banco do Brasil. É assim. Hã? O que uma mãe deve fazer? É isso que ela deve fazer? Deve reprimir os sonhos do cara? É? Não. Ela deve dizer, não, meu filho, tu vai para frente, né, vai fazer a sua coisa, tá certo? E segue o caminho que você tem que seguir e não se esqueça da sua velha mãe, que vai chegar uma hora, eu não vou poder trabalhar, você vai precisar me ajudar. Então você vai ter dupla carga, meu filho. Você vai ter que fazer isso aí que você quer fazer e mais eu. É isso que a mãe faz, honestamente. Então, quer dizer, o problema da sociedade brasileira, ele vem de muito longe e vem de uma série de crenças malignas que estão incrustadas na sociedade e que não deixam as pessoas se realizarem, meu Deus do céu. A primeira é essa, ter o meu ideal de um lado, a realidade do outro. Se você começou assim, você já matou o seu ideal de cara. E mais ainda, você não merece ter ideal nenhum e não merece realizá-lo. Porque você quer construir uma vida baseada na fraude, baseada na exploração do próximo. Você está entendendo? Quer dizer, eu leio muitos livros portugueses, então a gente vê a imagem que tinha dos brasileiros no século XIX em Portugal, é a imagem medonha, mas correspondia à realidade. Quer dizer, o brasileiro era visto assim, um carreirista, né? Fútil, desonesto, malandro, que enganava todo mundo, que ficava rico e que não tinha dó de ninguém, e só pensava nele mesmo, cara egoísta, entendeu? Então tem um versinho do Camilo Castelo Branco que ele descreve o Palheiro. O Palheiro é um bairro lá de Lisboa, do Porto, sei lá, acho que é no Porto. Tinha vários tipos pitorescos, né? Tipos exóticos para você observar. Então, entre os vários tipos, né? Tinha assim, lá você vai ver isso, vai ver aquilo, tem um versinho que é assim: há de ver o milionário brasileiro com 1000 tretas a narrar com sujas cores as lendas dos seus amores com as suas 30 pretas. Quer dizer, o brasileiro era isto. Era um sujeito que tinha lá um monte de escravo, ficava comendo todas as escravas, era isso o brasileiro aí em Portugal. Até hoje, o brasileiro reclama disso. Ele quer ser o senhor escravo que tem lá 30 pretas peladas para servi-lo o tempo todo, tá entendendo? E se ele não tem isso, bom, que você queira isso, fala, bom, até que se compreende que você queira isso. O que não se compreende é que você ficar revoltado de não ter isso e achar que os outros têm obrigação de te dar isso. Então, vamos dizer, se você é pobre, vamos dizer, a sua pobreza é o seu ponto de partida e você tem que aprender a se comportar como um pobre decente. O que é um pobre decente? É o sujeito que trabalha, tá certo? Com a consciência do seu dever. O que o Cristo mandou, cada um tem que carregar a sua cruz. A cruz representa não é um castigo infernal, meu filho. O castigo infernal vem depois.
A cruz é a estrutura da realidade. Se você não arca com a realidade, o que significa a tua idealidade? Significa somente uma futilidade, um peido mental, tá certo? Então você mesmo se desvaloriza.